Fala galera, beleza? Meu nome é Flamos e você está no Ponto Fugitivo. Já faz algum tempo que eu parei de acabar postando aqui no canal, mas estou voltando agora e acabei descobrindo que parece que a Frequência Kirlian já está sendo produzida a segunda temporada dela. Já tem bastante tempo que está sendo produzida, porém, a passos de formiga ela acaba sendo produzida e já temos 3 capítulos. Vem comigo após a vinheta. E já deixa o like antes que você se esqueça, e caso você não seja inscrito no canal, já se inscreva para me motivar a fazer novos conteúdos aí para vocês. A Frequência Kirlian é uma animação argentina no caminho do terror. Eu já fiz alguns vídeos falando sobre ela e atualmente temos novidades desde então. Como fiquei afastado esse tempo, houveram atualizações da mesma. A Netflix acabou retirando do seu quadro a animação e não investiu em sua continuidade. Mas o autor, possivelmente empolgado com a repercussão que sua série teve após entrar no catálogo da streamer, ele deu continuidade à obra, galera. Ao todo, o autor original já criou mais 3 capítulos, eles estão disponíveis no YouTube, alguns até com legendas do tipo BR. São eles A Fuga de Builder, Los Invasores e Arcade Arcano. É interessante que eles foram definidos como se eles fossem lado A e lado B, como no início de todo o capítulo nós temos a informação de que foi feita a restauração de um canal de áudio, né, que seria da rádio que nós vemos nos capítulos. Ele é demonstrado como lado A e lado B, então o que nós estamos vendo agora é o lado B no caso da história. Em Fuga de Builder, acompanhamos um interno, né, que está num hospital psiquiátrico em Kirlian. E a história segue a narrativa igual ao capítulo 5 da primeira temporada, onde ele narra sua história e vamos conhecendo mais da cidade. E no final, ele está dando aquele relato ao DJ da rádio. E basicamente é um episódio bem interessante, já que você tem apenas uma breve solução, digamos, né, quando você chega ao final do mesmo. Que aí é quando você fica sabendo que na verdade Builder é a pessoa e não o local. E de que na verdade ele ali estaria falando diretamente, né, com o locutor da rádio. No episódio Los Invasores, nós temos um episódio mudo. E neste episódio mudo ele está lidando com fantasmas e alienígenas, onde temos apenas o locutor falando e ao final do episódio resolvendo 2 situações em Kirlian, que seria no caso não só a dos fantasmas, como também a dos alienígenas. E é engraçado neste episódio basicamente que nós acabamos vendo e sabendo de uma das primeiras pessoas que teria conseguido sair de Kirlian, que seria a personagem principal nessa trama. Nesses 2 episódios, há também a mensagem da chegada de um cometa, que também já havia sido revisitado nessa informação na temporada passada, na temporada anterior. É bem interessante o fato dele dar essa continuidade, até mesmo porque demonstra que o locutor ele teria uma espécie de controle, falando que mesmo que aconteçam diversas coisas em Kirlian, haja fuga e diversos outros tipos de situações, isto não vai atrapalhar a chegada deste cometa, o que é uma afirmação bem estranha e ao mesmo tempo bem intrigante que nós temos nela. Dentro dessa segunda animação, os alienígenas eles parecem que têm como intervir caso seja um tipo específico de assombração que acaba se encontrando dentro da casa. E depois, no final do episódio, nós sabemos que após muitos anos, só depois que a Resident ela foi embora, é que pararam, né, de ter diversos tipos de barulhos e ruídos que eram visíveis dentro dessa casa, que era tida como assombrada desde que fatos ocorreram. Eu recomendo que vocês procurem, né, os episódios e vocês possam ver por si só, tirem todas as suas conclusões. Este episódio, por ser mudo, ele acaba causando aquele certo tipo de atenção maior a todas as partes, e quando chega ao final é que você tem um pequeno histórico ali do ocorrido. Como eu havia dito anteriormente,
A produção destes episódios ela tem andado bem devagar. Assim como toda a primeira temporada, né, de Frequência Kirlian, ela foi bastante demorada para ser realizada e ser postada. E originalmente ela havia sido postada dentro do próprio YouTube. Foi só depois que a Netflix teve algum tipo de interesse, levou os 5 episódios para o canal de streamer e ele ficou lá durante um tempo até que ela decidiu por si só retirar. Então, desde que foi retirado da grade da emissora, perdão, do canal de streamer, basicamente o autor parece ter trabalhado nesses 3 capítulos, que acabaram se estendendo bastante, com um prazo de até 2 anos, desde que saiu pela Netflix, foram feitos apenas esses 3 capítulos. E um deles, inclusive, ele sai bastante do normal que estamos acostumados a ver. Mas pela série ser realmente feita de maneira autoral, é bem interessante ver a maneira como o autor ele tenta lidar com diversas informações, ele tenta trazer novos tipos de situações dentro do seu programa, né, que ele cria praticamente ali quase sempre. E o terceiro capítulo, ele é um episódio que eu não entendi muito bem. Basicamente até mesmo porque ele tem alguns pontos que são interessantes de ser vistos, mas que ao mesmo tempo ele causa um certo tipo de desconforto, porque como eu falei já anteriormente, ele não é feito nos mesmos moldes, né, que os outros episódios vistos até aqui. O terceiro episódio, ele se chama Arcade Arcano e ele começa com uma informação peculiar. Ele vem com um texto no início falando que o locutor ele estaria de férias durante o período em que foi ocorrida nessa situação e que a rádio teria recebido alguns casos. E este seria o caso mais interessante para ser revisitado. Por algum motivo, o locutor ele não aparece neste capítulo inteiro. Esta situação, esta informação, ela causa um certo tipo de desconforto porque você já criou um vínculo, né, com o personagem e você o tem como sendo parte principal da trama. Então, o que levaria ele a tirar férias e não ter deixado ninguém no local? E por que essa história ela seria tão interessante? Até mesmo porque ela trata de um jogo de videogame que parece que foi feito em Kirlian. O nome desse jogo seria Slasher. Ele tem diversos tipos de regras e parece que ele interfere diretamente na vida das pessoas da cidade. Um momento muito interessante é que a rua onde os 2 garotos estão conversando, ela é a mesma da animação do Velho e o Cão. Então ela faz uma referência, né, àquela rua. Se você prestar atenção, se você for ver o capítulo do Velho e o Cão, que é o capítulo 5, você vai ver que é a mesma rua onde os 2 garotos eles conversam e onde basicamente há a casa de um deles, né? Eu não entendi direito todo esse episódio, eu achei ele um pouco confuso. Então, se você assistir a ele aí, deixa nos comentários, né, a sua percepção, se você entendeu, se você pegou alguma coisa de todo esse episódio, deixa nos comentários para que a gente possa ver, a gente possa debater isso em um outro ponto, né, em um outro caso. E é basicamente sobre isso, né? Como o locutor ele não aparece nesse episódio, eu achei ele meio descolado de tudo. Você acompanha todo o episódio, ele foi feito como se fosse um jogo de 16-bit, um jogo de Super Nintendo. Então, todo ele feito nessa dinâmica, todo ele feito em pixel, você acompanha a história do garoto que ele está jogando esse slasher, ele quer jogar esse slasher, ele tem alguns problemas familiares. Fica difícil de entender se na verdade tem um padrasto, um pai, ou se é uma entidade que faz parte da família. Você não entende se realmente o garoto ele está jogando o jogo realmente, ou se ele precisa terminar ele. Eu achei ele bem confuso, né? Como ele demora bastante para concluir cada episódio, mas ao final deste nós temos já também a informação de que o próximo episódio se chamará Kirlian B, ou Kirlian B. Não sei exatamente do que pode se tratar, até mesmo porque quando vi na quinta temporada, na primeira temporada do 5º episódio, quando ele falava fuga de Builder, e eu comecei a assistir o episódio, eu achei que pudesse tratar de Builder ser o nome do local, mas realmente não era a respeito disso.
Era realmente o nome de um homem que ele estava tentando fugir do hospital em que ele estava. Mas e aí? Tá animado? Gostou de saber que tem novidades sobre essa série? Eu gostaria de pedir novamente para você, aí, se você curtiu, deixar aí comentário, deixar um like e até mesmo se inscrever no canal. Passa essa informação aí para outras pessoas, traz mais pessoas aí pro canal para eu tentar alcançar aí 1.000 de assinantes. Fazer esse tipo de conteúdo ele dá bastante trabalho, eu faço sozinho e às vezes é bem desmotivador quando a gente não tem um pouquinho assim de reconhecimento. Mas é basicamente isso. Vou ficando com o vídeo por aqui. Agradeço bastante para você que assistiu até aqui. E é isso aí. Vamos além de todo este horizonte e mais alguns pontos fugitivos. Muito obrigado e tchau, tchau.